Olá, Thaís Freitas, muito bom dia. Trago assim exatamente esse destaque, que é a crise diplomática que se estabeleceu entre os governos do Brasil e da Venezuela. Logo a Venezuela, que é chefiada pelo ditador Nicolás Maduro, muito próximo do presidente Lula. São amigos fraternais, já disseram e já demonstraram isso inúmeras vezes. Pois bem, agora o governo brasileiro, o presidente brasileiro, passa por uma saia justa que era impensável até há poucas semanas atrás, que é exatamente o fato de estar sendo insultado permanentemente, quase diariamente, pelo presidente Maduro ou por integrantes do seu governo, em razão do fato de que o Brasil não se esforçou, digamos assim, para que a ditadura da Venezuela fosse aceita no grupo de países do BRICS, aqueles países em desenvolvimento cujos chefes de Estado e de governo, à exceção de Lula, se reuniram em Kazan, na Rússia, dias atrás. Mas o fato é que o presidente Lula e o governo brasileiro têm uma longa folha de serviços prestados à ditadura de Nicolás Maduro, deixando, por exemplo, de denunciar ou de condenar publicamente, ou ao menos privadamente, a fraude vergonhosa que o ditador promoveu na sua suposta reeleição lá na Venezuela. O Brasil acabou sendo prisioneiro de uma estratégia que não podia dar certo, porque não controlava o que dizia. O Brasil condicionou o reconhecimento da vitória de Maduro à apresentação de atas eleitorais e fez isso mesmo apesar de saber que não controlava isso, não tinha como controlar a reação de Maduro, se o Maduro ia ou não apresentar atas, mesmo fraudadas. Zero, não apresentou, não deu a menor satisfação e com isso meteu o governo brasileiro numa saia justa, e passou vergonha, né, o governo brasileiro perante o mundo, porque, afinal de contas, conquistou uma reputação incômoda de apoiador de um país democrático que apoia uma ditadura sanguinária quanto a de Nicolás Maduro. Veio o episódio do BRICS e na sequência, declarações até um tanto quanto amenas do assessor Celso Amorim, que é o assessor de Relações Internacionais do presidente Lula, mas é o ministro das Relações Exteriores de fato. O ministro Mauro Vieira é um ministro decorativo, ele só faz o que o Celso Amorim manda. E com isso, nessa declaração, que o Celso Amorim lamentava o distanciamento, lamentava que houve uma quebra de confiança entre os governos do Brasil e da Venezuela, Nicolás Maduro reagiu com 4 pedras na mão, dizendo que aquilo ali eram palavras intervencionistas, eram inaceitáveis, etc. e tal. Estamos falando de Celso Amorim, o único estrangeiro que foi aceito nos dias que antecederam as eleições fraudadas da Venezuela em solo venezuelano. Simplesmente o Maduro fechou todo o espaço aéreo naquela ocasião exatamente para ficar mais confortável na aplicação do seu golpe. E Celso Amorim é tão ligado, tão próximo, adula tanto o presidente ditador da Venezuela, que foi aceito e foi recebido, isso em pleno dia de eleição. E agora virou alvo também da pancadaria do ditador da Venezuela. O Brasil, portanto, vive uma situação muito curiosa. De um lado, perdeu grande parte do respeito internacional por se associar a uma ditadura como essa, e de outro lado, não tem o reconhecimento desse prejuízo pelo próprio ditador beneficiado com a omissão brasileira. Enfim, o fato é que o ditador ontem chamou de volta o seu embaixador em Brasília. Isso, na linguagem diplomática, representa uma espécie de reprimenda ao país onde o embaixador trabalha ou trabalhava, e com isso a Embaixada da Venezuela fica aqui entregue a funcionário de escalão inferior, a um encarregado de negócios. Essa situação o Brasil já viveu com a Venezuela no período do governo de Jair Bolsonaro, que é responsável pela decisão de vetar o ingresso da Venezuela no BRICS. E o governo Lula não removeu esse veto. Não é que o governo Lula tenha vetado, mas não removeu, não retirou o veto colocado pelo governo Bolsonaro. Deixou como estava e isso enfureceu o ditador. O próximo passo, se as coisas continuarem se agravando, talvez venha a ser o rompimento de relações diplomáticas entre os dois países, mas
os próprios diplomatas mais experientes acham isso improvável. Agora nós voltamos a São Paulo com Pedro Campos, que nos traz notícias muito importantes. Bom dia, Pedro.